Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Monteiro. Hoje eu começo a falar de Quincas Borba e eu vou abordar por alguns capítulos, ou seja, vou dividir o livro em partes e vou comentar, orientar a leitura de vocês. Então vem comigo e vamos juntos para mais uma aula. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, estou aqui hoje para falar com vocês sobre Quincas Borba. Antes de começar, eu queria fazer alguns pedidos. Primeiro, se inscreva no canal. Segundo, toque o sininho para que você saiba sempre que há um vídeo novo. Estou tentando colocar um vídeo por semana. Se der para colocar 2, coloco 2. Terceiro, é muito importante que você se inscreva no canal para que e curta e comente aqui embaixo sobre a aula, para que o YouTube veja a relevância da aula e continue indicando o vídeo para outras pessoas. Então, agradeço desde já quem está dando essa força, quem está dando essa moral e principalmente compartilhando com os amigos. Compartilhar para os amigos é muito importante. Não parece não, mas para a gente conta muito. Tá bom? Vamos lá. Quero também fazer um convite a vocês. Estou com um curso sobre Quincas Borba na Hotmart. É só você entrar lá no Instagram, @do.monteiro, @do.monteiro. Se não botar o ponto, não vai achar. do.monteiro, e lá você tem o link que você pode acessar o curso. O curso acontece toda quarta-feira e cada aula eu comento 20 capítulos do livro e ainda coloco questões inéditas para você. Acessa lá e se prepare para o segundo exame, que é muito importante aí. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a minha proposta? Eu vou dividir o livro em partes, eu vou sair cortando o livro assim, em picadinhos, porque eu fiz um vídeo agora que foi 12 minutos. 12 minutos é muito tempo. Então, vamos tentar abreviar e tentar falar o que é importante aqui. Quincas Borba, vamos pegar os 10 primeiros capítulos aqui só para a gente entender. No primeiro capítulo, você tem uma cena que é clássica de muitas provas de vestibular. Você, com certeza, se pegar esse fragmento e jogar na internet, você vai ver que já caiu em várias provas pelo país afora. Que é o fragmento do nosso amigo Rubião, num tempo presente, olhando aquilo que seria o visual da casa dele, que é a Enseada de Botafogo. Quem conhece ali o Botafogo Shopping, na praia de Botafogo, aquela visão ali, aquela Enseada de Botafogo é a visão da casa do nosso personagem Quincas Borba. Temos o Quincas Borba contemplando e ele refletindo, né, o que ele era no passado, professor, e o que ele é no presente, capitalista. E ele está vestido como capitalista, está ali todo com a casa toda luxuosamente ornamentada, como um bom capitalista. E essa cena é uma cena muito importante, porque ali ele está refletindo sobre como Deus escreve certo por linhas tortas. E, posteriormente, a gente vai tentar entender isso no capítulo 2, porque ele vai revelar que ele vai continuar pensando. Aí ele vai citar o nome de Palha, Cristiano Palha e Sofia, que ajudaram a organizar, a ornamentar a casa e ajudaram, aí, no caso, principalmente o Palha, convenceu que ele abrisse mão de escravos negros dentro de casa, porque afinal ele é capitalista, então ele pode ter clientes, pode ter funcionários brancos e principalmente estrangeiros. Então ele tem um francês que é cozinheiro, ele tem um espanhol que é mordomo e o cão Quincas Borba que está sempre circulando ali. E aí nós vamos ter justamente, a gente vai descobrir que ele, no caso, ele não trabalhou para ter aquele dinheiro, ele ganhou uma herança. E aí ele vai refletir sobre a relação, né? O narrador ele para a história, diz que vai voltar ao passado. Algo muito comum acontecia nos romances românticos de voltar ao passado para poder explicar o presente. E aí nós vamos descobrir que Rubião era um professor de meninos, que irmão de Piedade, que era uma namorada, vamos assim dizer, de Rubião, que faleceu. E o nosso amigo Rubião se aproximou de Quincas Borba, que era um filósofo. E esse contato, ele percebe que o Quincas Borba está adoecendo, ele está ficando louco. E essa doença, ela está fazendo com que ele fique fragilizado. E o Quincas Borba assume o papel de enfermeiro de Quincas Borba. Daí vem uma amizade que faz com que ele cuide do filósofo. E aí nós vamos ter no capítulo 6, eu acho que aquilo que é uma outra passagem que eu acho que é clássica de muitas provas, que é a tentativa de explicar qual é a da filosofia do humanitismo, né? O humanitas, o que são humanitas, afinal? O que é o humanitismo? E o personagem Quincas Borba usa a morte da avó para poder explicar a ideia do humanitas, mostrar como que o humanitas está presente em tudo. Antes, acontece uma coisa muito interessante, ele vai explicar por que o cachorro dele também se chama Quincas Borba. E ele vai falar que tem a ver com a doutrina
Humanitas, e tem a ver com uma questão particular, quer dizer, ele sabe que está morrendo, Quincas Borba, e quando ele morrer, ele permanecerá no cachorro, o cachorro permanecerá ali. E depois de explicar a teoria, a questão, aí vem a famosa frase, ao vencedor as batatas, nós vamos observar que o Quincas Borba ele acorda um dia com a decisão de ir para o Rio de Janeiro. Quer dizer, antes ele foi ao inventário, ao tabelião em Barbacena. É muito importante lembrar que a cidade onde Rubião estava era Barbacena. Rubião, ele vê que o Quincas Borba vai para o tabelião, depois ele acorda no outro dia, depois de explicar a teoria, ele vai para o Rio de Janeiro e, chegando ao Rio de Janeiro, ele vai ficar, pelo que se dá a entender, na casa de Brás Cubas. Sim, Brás Cubas, o primeiro romance, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, por sinal, aparece lá naquele romance primeiro. E aí o que vai acontecer? Nosso amigo Quincas Borba, ele vai ficar no Rio, e aí ele vai para o Rio de Janeiro e deixa o Rubião com a encomenda com a seguinte responsabilidade: você tem que tomar conta do cachorro. E isso vai fazer com que as pessoas fiquem rindo do Rubião, porque normalmente é o cachorro que toma conta do dono, só que ali a situação inverteu. Ele se torna o cuidador do cachorro, ele não pode deixar o cachorro acontecer nada com o cachorro, nada, porque o cachorro era a alma, era a vida, era o verdadeiro amigo de Quincas Borba. E aí nós vamos acompanhar a saída de Quincas Borba, o silêncio, depois de 7 semanas, aí vem o capítulo 10, depois de 7 semanas, o Quincas Borba ele recebe uma carta em que o Rubião, desculpa, pessoal, troca de nome, não para cá, para lá. O Quincas Borba envia uma carta a Rubião. E nessa carta a Rubião, ele vai fazer justamente o quê? Ele vai falar que ele é Santo Agostinho. Ou seja, o cara está piradaço, o cara já está assim, totalmente fora de si. E essa carta, ela é muito preocupante porque ele vai falar assim, cara, o sujeito não está bem. E aí, vamos lá. E se eu, por acaso, né, ele começa a fantasiar, e se eu, por acaso, for herdeiro? E se ele me deixar a herança? Se eu mostrar essa carta para as pessoas vão questionar a escolha de deixar a herança para Rubião, porque Quincas Borba estaria louco. Então ele recebe a carta, ele esconde a carta e não revela nada. Então a gente tem aí o início dessa primeira parte em que nosso amigo está recebendo uma carta e percebe que o amigo está louco. E aí fica na espera para ver quando que ele voltará e, dentro dessa fantasia, será que eu tenho direito a alguma coisa? Bem, são os 10 primeiros capítulos do livro, é basicamente isso. E seria interessante você prestar atenção naqueles capítulos que eu pontuei, que são muito importantes para a gente pensar na prova como um todo. Valeu, um abraço, até lá!